A paz de Jesus esteja no seu coração. Sou eu, missionário da comunidade Canção Nova, José Dimas, que estou com você nesse dia para conhecermos um pouco de uma grande santa da Igreja. Não muito conhecida ainda, mas já conhecida no meio acadêmico. Hoje a Igreja celebra Santa Teresa Benedita da Cruz. Nome civil, Edith Stein, ou como muitos chamam, Santa Edith Stein. Nasce na cidade de Breslávia em 1891. Segunda característica dessa mulher: nasce em uma família judia profundamente religiosa. Toda a família de Edith é judia e são judeus praticantes. Porém, a jovem Edith começa ali a crescer, aprende desde berço a fé de Abraão, a fé dos seus pais, mas porém na adolescência perde a fé. Ela se dizia ateia, não acreditava mais em Deus. Isso era uma dor profundamente para o coração da sua mãe. Começa ali a estudar filosofia, começa a se encantar pela fenomenologia, começa a estudar a filosofia e vai ali se tornando uma grande letrada, uma mulher estudiosa, mas ao mesmo tempo no coração daquela jovem moça existia o desejo pela verdade. Ela queria encontrar a verdade. Em 1911, ela entra na Universidade de Breslávia para cursar alemão e história. Então, ali em Breslávia, ela começa a estudar alemão, começa a estudar também história e começa já ali a estudar filosofia. Era uma mulher profundamente inteligente. Lembremos que naquela época não era muito comum mulheres conseguirem doutorado, mestrados naquela época. Ela foi a segunda mulher a conseguir um doutorado, um diploma. Era uma mulher à frente do seu tempo. Lembremos que Santa Teresa Benedita era uma mulher à frente do seu tempo. Ela destoava um pouco daquele contexto, daquela época, por ser judia, por ser mulher, ela não parava. Existia um desejo pelo conhecimento, um desejo pela verdade, uma busca incessante pela verdade. Olharmos para a vida de Santa Teresa Benedita, vermos que ela buscava a verdade, ao ponto de, depois da sua conversão, ela dizer: quem busca a verdade, busca Deus sem saber. Enquanto ela buscava a verdade, ela sem saber buscava Deus. Em 1921, a jovem professora Edith começa a ler um livro que foi uma grande descoberta para a sua vida. Lembremos que ela já era professora, já inteligentíssima, uma mulher muito conhecida, filósofa, e ela nessa busca incessante pela verdade. Numas férias, vai visitar uma amiga, e ali na casa daquela amiga ela começa a pegar uns livros que tinha na estante. E um desses livros que a jovem Edith pega é o Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus. Ela pega o livro da vida e começa a folhear, começa a ler, começa a folhear e vai se encantando por aquela mulher espanhola, uma mulher consumida por Deus. Edith não sabia que Teresa de Ávila também vinha de origem judaica. O pai de Santa Teresa vinha chamados judeus conversos, eram judeus que se converteram ao cristianismo. Ela não sabia disso. E ela já não era Teresa Benedita, Edith, era judia de raça, porém não professava mais a fé judaica. E aquele livro de Teresa de Ávila que ela começa a ler, lembremos que ela não tinha contato nenhum com o cristianismo, com o catolicismo, com a vida dos santos. Ela começa a ler o Livro da Vida e ela vai se encantando pelas narrativas de Teresa e ela vai se encantando ao ponto dela dizer: encontrei a verdade. Cristo é a verdade. Ela decide ser batizada, pede o batismo à Igreja Católica. Em 1922, ela abraça o cristianismo, o catolicismo, pede o batismo, é batizada e a partir daí ela começa a trilhar esse caminho
de união a nosso Senhor. Jesus foi a grande descoberta da vida daquela judia e ela começa a trilhar esse caminho. Começa a brotar no coração da jovem Edith o desejo de abraçar a vida religiosa, quer tornar-se monja carmelita. Mas lembremos que sua família não aceitava muito bem a sua conversão, porque sua família era judias fervorosas, judeus fervorosos, e não aceitavam a conversão da filha. Em 14 de outubro de 1933, a jovem Edith entra no Carmelo de Colônia. Entra no Carmelo de Colônia e recebe o nome de Teresa Benedita da Cruz. Teresa em honra à sua grande santa Teresa de Ávila, porque a sua conversão vem pela intercessão de Santa Teresa. E a cruz está tão relacionada à vida de Teresa Benedita, de Edith Stein, uma mulher da cruz. Depois vemos que uma grande característica da vida de Santa Teresa Benedita, uma mulher que abraçou a cruz de Cristo e com isso sofreu duras provas, duras perseguições. Como eu falei, sua família eram judeus fervorosos e com isso a sua mãe nunca respondeu uma carta sua. Conta-se que Teresa Benedita sempre escrevia do Carmelo de Colônia várias cartas para sua mãe. E a sua mãe nunca respondeu uma carta. Morreu sem responder uma carta para a filha. E a filha nunca teve mais contato com a mãe. Tinha contatos por causa da sua irmã Rosa, que dava notícias da sua mãe. Porém, a sua mãe nunca aceitou a conversão de Edith ao cristianismo. Achava com isso que ela tinha negado as suas origens, negado a sua fé. Então foi uma situação muito difícil que essa jovem enfrentou. No Carmelo, continua a escrever. Pede liberação à madre, porque lembremos que a vida do Carmelo é uma vida de penitência, uma vida de oração, uma vida de recolhimento, uma vida claustral. A madre libera Teresa Benedita a continuar escrevendo, a continuar os seus estudos sobre a fenomenologia. Então ela começa no Carmelo a escrever, começa a fazer um estudo sobre São João da Cruz, um estudo sobre Santa Teresa. Ela escreve um célebre livro chamado A Ciência da Cruz. Esse livro não chegou a terminar porque ela morre antes da conclusão do livro. Então a madre via que não podia parar Teresa Benedita no Carmelo. Então permite que ela continue, mesmo na clausura, estudando, se dedicando a escrever os seus livros. Depois, Edith e sua irmã Rosa são perseguidas, porque lembremos que o contexto que Santa Edith Stein vivia é o contexto da perseguição nazista. Então explode ali em Colônia a perseguição aos judeus. Elas são transferidas de Carmelo, vão para outro lugar e começa-se a perseguição aos judeus. Por quê? Porque a igreja naquela época começa a proteger os judeus e a bater de frente com Hitler, com as suas forças. E com isso, ele, com raiva, porque a igreja defendia os judeus, ele dá essa ordem que todos os religiosos, padres, freiras, que têm a sua linhagem judaica, são de origem judaica, que sejam mandados ao campo de concentração. Então, Teresa Benedita, juntamente com a sua irmã Rosa, vão ao campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Seus irmãos já tinham sido mortos em campo de concentração algum tempo antes, e ficou ela e sua irmã Rosa. E quando as forças armadas chegam ali para levá-las para o campo de concentração, ela diz para sua irmã: coragem, Rosa, vamos morrer com o nosso povo. Vamos morrer com o nosso povo e Jesus estará lá conosco. Então vai a campo de concentração. Muitos santos morreram em campo de concentração. São Maximiliano Maria Kolbe, Santa Teresa Benedita da Cruz, um beato carmelita, o beato Tito Brandsma, morre também em Dachau, em campo de concentração. Então foram religiosos que foram também perseguidos naquela época. E ela vai com a sua irmã para o campo de concentração. Sua irmã também tinha se convertido ao cristianismo tempo antes. E ela vai tendo essa certeza: coragem, Rosa, Jesus estará conosco no campo de concentração. O livro ela não termina de escrever a ciência da cruz, porque a cruz ela é sempre um grande mistério. Por mais que se escreva tanto sobre a cruz, nunca se escreverá o suficiente.
Edith morreu ali no campo de concentração em 1942. 1942, ela morreu no campo de concentração. Anos depois foi beatificada, foi canonizada, e no ano de 1999, o Papa João Paulo II coloca ela como copadroeira da Europa, juntamente com Santa Catarina de Sena e Santa Brígida da Suécia. Então, Santa Teresa Benedita da Cruz é também copadroeira da Europa, porque ela muito contribuiu com a Europa, com seus escritos, com a sua inteligência, mas também com a sua vida de santidade. Peçamos nesse dia que Santa Teresa Benedita da Cruz, essa monja carmelita, nos ensine a não pararmos diante dos sofrimentos e a testemunharmos Jesus Cristo até o fim, em meio às perseguições, em meio aos sofrimentos. Ela viveu o martírio no campo de concentração e muitos de nós vivemos o martírio branco, o martírio do dia a dia, o martírio ali de todos os dias, que no cotidiano da nossa vida possamos ser fiéis a Jesus até o fim, como Santa Teresa Benedita da Cruz o foi até as últimas consequências. Deus te abençoe.